na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Olá, queridas, bom dia. Mais um tempo aqui de meditação na nossa devocional de Páscoa, né? Hoje é o 5º dia. E antes de eu falar essa meditação, eu quero lembrar com vocês 2 passagens na Bíblia muito importantes, lá em Gênesis. Né? A primeira é de Adão e Eva e depois de Caim e Abel. Eu vou ler os trechos para vocês e aí a gente entra na meditação em si. A primeira diz assim, Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E depois em Gênesis 4, de 3 a 5, ele diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí, você também já se perguntou por que foi necessário que Jesus morresse? Né? Por que Deus precisou derramar o seu próprio sangue para pagar pelo pecado do seu povo? Né? Será que ele não podia simplesmente dizer, olha, tá tudo perdoado, podem ficar tranquilos, foi tudo resolvido e pronto? Será que ele não podia fazer isso? Ele certamente, né, poderia fazer sim, né? Sem morte, sem sangue, sem cruz, sem drama, do jeito que a gente gosta. Mas o motivo pelo qual todas essas coisas aconteceram é porque Deus é santo e justo. Isso mesmo. E quando ele declarou que o castigo do pecado seria a morte, ele não falava figurativamente, né? O sangue que seria derramado no Calvário não foi um mero acaso, fruto da cultura romana da época. Não foi nada disso. E as 2 histórias que eu contei no início, né, elas demonstram a natureza da justiça de Deus. Que quando Adão e Eva perderam a inocência e tentaram acobertar os seus corpos com folhas de figueira, isso não foi suficiente. Seus esforços para redimirem-se a si mesmo não bastaram. Foi necessário que Deus providenciasse as vestimentas adequadas para eles, que são as peles dos animais. E sangue foi derramado para isso, para cobrir a vergonha do pecado deles. E da mesma forma, seus filhos Caim e Abel também se apresentaram ao Senhor. E o sangue derramado pela oferta de Abel agradou ao Senhor, mas os vegetais de Caim não. Né? Seus esforços para agradar a Deus sem sacrifício, sem morte, foram rejeitados. E conforme lemos em Hebreus 9, uma passagem muito importante, diz assim, olha, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, né, desde o Éden, foi o Senhor quem livrou a humanidade da humilhação. É Ele quem derramou sangue para que fôssemos restaurados à sua presença, assim como Ele fez com Adão e Eva e como Ele nos ensinou por meio de Caim e Abel. E muitas vezes, né, com certeza, tanto eu quanto você, nós procuramos formas alternativas de redenção, né? O tempo todo, sem derramamento de sangue. Achamos que o sacrifício de Cristo é suficiente, mas não para aquele pecado, aquele nosso de estimação, aquele muito grande. Para esses, muitas vezes nós tentamos, pelos nossos próprios esforços, cobrir a nossa vergonha, né? Fazendo folha de figueira ou oferecendo vegetais. A nossa maneira, né? Qual será a nossa maneira que nós temos feito? Né? Esse sacrifício, tentando resolver o problema do nosso pecado. Em que áreas da nossa vida nós temos buscado alcançar o favor de Deus, mas pelas nossas próprias mãos. Né? E nós estamos nos esquecendo, assim, da graça. Né? A graça dele nos basta. Né? Que a gente lembre disso. A graça dele é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Né? E o sangue de Jesus e o sacrifício dele foi um só e suficiente. Nós não precisamos fazer mais nada. Eu encerro com esta oração para que você pense sobre tudo isso no final de semana, tá bom? Senhor Jesus,
foi necessário muito mais do que a gente possa imaginar para que nós pudéssemos estar em comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência do preço do nosso pecado e da nossa rebelião contra ti. Que nós não tentemos nos enganar e nem te enganar achando que podemos se esconder de ti. Ajuda-nos, Senhor, a trocar a vergonha e o medo pela misericórdia e pela graça que está disponível a nós todos os dias. Dá-nos, Senhor, o arrependimento e a graça necessárias para que possamos estar em paz todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Um abraço, bom final de semana. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado.